Você já se pegou em uma situação na qual não sabia exatamente como começar a criar o seu jogo? Ou então já tinha até iniciado, mas quando foi ver se perdeu com todas as novas ideias que teve? Te faltou direcionamento, metodologia ou até mesmo foco? Então para tudo que você está fazendo porque esse vídeo pode te ajudar. E para você que quer se aprofundar ainda mais no mundo Game Dev, relaxe. A gente fez esse vídeo pensando em você também. E aí galera, eu sou o Vitor, integrante e game designer aqui da NoSlopes, e nesse vídeo eu vou mostrar alguns dos muitos frameworks de game design que existem por aí para você melhorar cada vez mais o seu processo. A palavra framework surge no universo de desenvolvimento de software e acaba tendo seu conceito expandido para outras esferas da criação. Para o nosso caso, podemos entender framework como um conjunto de estruturas que facilitam o processo de produção ou desenvolvimento de um projeto, utilizando metodologias para facilitar o seu avanço. Em resumo, é uma estrutura de trabalho que atua com funções pré-estabelecidas e que se adaptam à situação, no seu caso, o jogo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou apresentar para vocês 6 opções de frameworks amplamente conhecidas pela indústria. São eles: o método SEA, Framework MDA, 4Keys to Fun, Gamer Motivation Model, Octalysis e The Colors of Game Design. Caso você já conheça algum deles ou então esteja interessado por algum específico, aproveite para navegar pelos capítulos do vídeo onde separamos todas as informações. Bora lá! Se você já é um seguidor nosso ou então já viu algum dos nossos vídeos, você já deve ter ouvido a gente falar no método SEA. SEA é uma metodologia conceituada pelo Tomás Queiroz, da Cordillera Games. Vou detalhar um pouco mais sobre o que o método explica, mas caso tenha interesse em se aprofundar, vamos deixar aqui na descrição o link do vídeo dele aqui no YouTube. Vale a pena assistir, pode confiar. O SEA é uma proposta para a criação de jogos memoráveis e se baseia em 3 pilares. O primeiro deles é o sentimento. Como seres humanos, a maior parte das coisas que fazemos são para suprir alguns desejos e demandas emocionais. Jogar não é diferente. Por isso, o primeiro passo é entender qual sentimento queremos transmitir para a pessoa jogadora que estiver jogando o nosso jogo. Sentimento de poder, alegria, entre vários outros. Com o sentimento em mente, partimos para o passo 2, a experiência. Enquanto desenvolvedores e artistas, podemos passar o mesmo sentimento de diversas formas diferentes, e é sobre isso que a experiência vem tratar. Como vamos demonstrar à pessoa jogadora que ela tem poder, por exemplo? Às vezes colocando ela na pele de um grande cavaleiro viking que está pronto para enfrentar os deuses da mitologia, ou então fazendo com que ela seja o grande administrador de um clube de futebol que busca todos os títulos possíveis. Depois de encontrar a melhor forma de passar o sentimento que pensamos lá no início, partimos para a última etapa, a audiência. Afinal, quem queremos que jogue o nosso jogo? E por que queremos que essa pessoa jogue o nosso jogo. Para te ajudar a definir esse perfil, uma boa ideia é começar estruturando dados gerais do seu público, como nacionalidade, regionalidade, gênero, idade, com que trabalha, hobbies, necessidades e por aí vai. Outras informações boas são dados do jogador, como o tempo médio de jogo que ele costuma jogar, seja para zerar um jogo ou quanto tempo disponível ele tem na semana, por exemplo, além de suas franquias de jogos favoritas e mais outras informações. Inclusive, uma ótima sugestão para isso é utilizar o conhecido diagrama 4 perfis de jogadores, construído por Richard Bartle, que coloca em evidência a grande questão filosófica da motivação das pessoas tornarem-se jogadores, podendo ser conquistadores, os que curtem desafios e conquistas, exploradores, os que anseiam pela descoberta, socializadores que valorizam momentos de interação, ou predadores, os competitivos e motivados pela adrenalina. O SEA é um framework que funciona como uma estrela guia para o projeto. Após definido, sempre que temos alguma dúvida sobre mecânica, história ou outros alicerces de desenvolvimento, devemos voltar ao SEA e nos perguntar: essa mecânica passa o sentimento que queremos demonstrar? Nossa audiência vai entender essa narrativa e por aí vai. Agora que já conhece mais sobre o SEA, está na hora de conhecer o segundo framework, o MDA, ou MDA, em inglês como é bem conhecido. Talvez esse seja um dos frameworks mais populares que existem no mercado, não necessariamente por ser amplamente utilizado, mas por ser simples e de fácil entendimento. Ele se baseia em 3 componentes principais, cujas iniciais dão um nome à metodologia, visualizados a partir de 2 óticas distintas. São os componentes Mechanics, a mecânica,
são os componentes básicos do jogo, e com isso eu quero dizer suas regras, cada ação básica que o jogador pode realizar no jogo, os algoritmos, as estruturas de dados e por aí vai. O Dynamics, que é a dinâmica, que descreve o comportamento da mecânica quando ela é executada pelas ações do jogador e cada um dos seus resultados ao longo do tempo. É basicamente como a mecânica se comporta e como ela é apresentada ao player. E por fim, o Aesthetics, que é a estética, que descreve as respostas emocionais evocadas no jogador quando ele interage com o sistema de jogo, podendo elas serem obtidas através da sensação, fantasia, narrativa, descoberta, desafio e alguns outros. Se a gente pudesse resumir cada um deles em uma única palavra, a mecânica seria a regra do jogo, a dinâmica seria o sistema de jogo e a estética seria a diversão. Ah, entendi, Vitor, mas você tinha comentado algo sobre ter duas óticas de visualização dessa dinâmica, certo? Exatamente. Existem dois pontos de vista que são cruciais para você utilizar o framework MDA, o do designer e o do jogador. O ponto de vista do designer segue a ordem MDA, isto é, a mecânica gera a dinâmica que gera a estética. Essa relação representa um desafio para o game designer, pois ele só é capaz de influenciar diretamente a mecânica, e somente através dela ele pode ser produzida uma dinâmica e estética significativa para o player. Já a perspectiva do jogador é o contrário, ou seja, ADM. Eles vivenciam o jogo através da estética, o que normalmente dá o tom do jogo, entendendo a dinâmica que o jogo proporciona e, por fim, que emergiu da tal mecânica. Esse é o principal fator do MDA, já que é útil considerar tanto as perspectivas do designer quanto a do jogador. Isso nos ajuda a observar como até mesmo pequenas mudanças em uma camada podem afetar diretamente em outras. Além disso, é importante pensar no jogador o tempo todo, já que isso incentiva um design orientado para a experiência que é proposta. Vamos agora para o terceiro framework, o 4 Keys to Fun, ou as 4 chaves para a diversão em uma tradução direta. Esse é um framework conceituado pela Nicole Lazzaro, da CEO Design. Fala com C ou com S, sei lá, mas escreve com X mesmo, tá? Que foi produzido através dos dados de uma extensa pesquisa que buscava entender o porquê nós jogamos jogos. Através de entrevistas com pessoas jogadoras casuais, hardcore e não jogadoras, eles conseguiram acessar as emoções que eram sentidas durante o momento de gameplay em diferentes gêneros elencados como Fighting como Counter-Strike, Soul Calibur e GTA, Racing como Mario Kart e Need for Speed, Puzzle como Tetris, Sports and Strategy como Civilization 2 e o NBA Street, e outros como Dark Age of Camelot e o Online Gambling. Outros estudos revelaram que as pessoas não gostam do jogo puramente, mas da experiência que jogar o jogo causa nelas. E com isso, identificaram 4 chaves que revelam a emoção ao jogar. E é justamente aqui que o nosso framework começa. A primeira das chaves é o Hard Fun, na qual as emoções são obtidas através das estratégias, puzzles e desafios com significado, ou seja, uma estrutura de experiência que surge com a perseguição de um objetivo. No Hard Fun, os desafios focam na realização e no triunfo ao mesmo tempo em que o jogo progride. E normalmente os jogadores que gostam de jogos que estimulam esse Hard Fun preferem ver o quão bom eles são, correr atrás de recordes, ter muitos objetivos e estratégias no lugar da sorte e alguns outros. Jogos que aplicam esse Hard Fun muito bem equilibram a dificuldade do jogo, majoritariamente com a habilidade do jogador por meio de níveis, progressos e controles, além de ter um apelo à cooperação ou competição. A segunda das chaves é o Easy Fun, na qual as emoções são obtidas através da atenção aos detalhes, ambiguidade ou até mesmo a incompletude. Nesse caso, manter a atenção e foco do jogador é mais importante do que uma condição de vitória, apesar deles poderem andar em conjunto. Seu principal objetivo é gerar curiosidade e estimular a imaginação através da gameplay, história e do mundo todo do jogo. Normalmente, os jogadores que usam de jogos que estimulam o Easy Fun preferem explorar e se aventurar em novos mundos, o poder da descoberta, ver os próximos capítulos da história, uma criação de laços com os personagens e uma atenção a todos os S-Effects e V-Effects. Pense em jogos que não apenas são imersivos, mas que podem ser também hipnóticos, mesmo que seja pela repetição. Bem, é desses jogos que a gente está falando.
A terceira chave é a alteração de estados, ou como é comumente associado, o Serious Fun. Nele, as emoções são obtidas através da percepção, do pensamento, do comportamento e do contexto social. Sabe aquela ideia de que jogo por terapia causa excitação ou então um alívio ou até sentimentos meio conturbados? É mais ou menos isso que a gente está falando. É o jogo que fornece significado e valor, e durante o seu processo de gameplay, nos sentimos entusiasmados com o avanço. Normalmente, os jogadores que gostam de jogos que estimulam o Serious Fun preferem se sentir bem ao jogar e tomar decisões, aliviar ou distrair a mente, evitar o tédio e melhorar aquilo que realmente importa. Jogos com a pegada Serious Fun estimulam o fator de inteligência do jogador ao mesmo tempo que o faz pensar em suas atitudes durante o jogo. A última das chaves é o fator pessoa, também associado ao People Fun. Nele, as emoções são criadas através da cooperação, competição, performance e até mesmo espetáculo. É tudo aquilo que é experimentado com os outros, onde experimentamos diversão e realização social. Normalmente, os jogadores que gostam de jogos que estimulam People Fun preferem se viciar na interação com os outros e não com a gameplay. Não jogar sempre, mas eles também se contentam em assistir o jogo. E não necessariamente amam jogar, mas eles gostam muito de gastar o tempo com os amigos. Aqui não tem mistério, né? Imaginou o multiplayer, imaginou o People Fun. Para chegar até a construção do 4 Keys to Fun, várias emoções foram observadas e estudadas. Não vou entrar nos detalhes de cada uma, pois esse vídeo se limita a mostrar apenas o framework, mas fica o convite para procurar e consumir o conteúdo de cada um dos métodos. A gente já separou links importantes aqui na descrição para te ajudar nessa busca. Mas voltando ao 4 Keys to Fun, se a gente puder então resumir cada uma das 4 chaves em apenas uma palavra, o Hard Fun seria a maestria, o Easy Fun a imaginação, o Serious Fun os valores e o People Fun o relacionamento. Perceba que todos os jogos têm um pouquinho das 4 chaves, desde os mais hardcore como Call of Duty Warzone ou até mesmo os mais casuais como Candy Crush. Por isso, durante a construção do seu jogo, analise para qual chave sua produção tende mais, mas não abandone totalmente as outras, elas são também importantes. Partindo agora para o quarto framework, o Gamer Motivation Model. Esse foi construído pela tão conhecida Quantic Foundry, uma pesquisa de mercado focada na motivação dos gamers que, combinando métodos psicométricos e tecnologia, coletaram dados de mais de 1 milhão de gamers para então estabelecer o seu framework. O framework revela 6 pares motivadores. Pausa para a matemática aqui, 6 pares significam 12 motivações. Compartilhando, né, porque até eu mesmo me confundi. São eles: a ação, definido pela destruição, armas, explosivos, caos e tudo aquilo, e pela excitação, surpresa, ritmo acelerado e as emoções. O social, definido pela competição, duelos, partidas, rankings e por aí vai, e pela comunidade, estar dentro de um time, conversar e interagir. O terceiro é a maestria, definido pelo desafio, ou seja, alta dificuldade, desafios unidos à prática e por aí vai. E pela estratégia, estar pensando sempre à frente e tomando boas decisões. O quarto é a conquista, definido pela conclusão, completar as missões e coletar todos os colecionáveis, e pelo poder, ou seja, personagens e equipamentos super poderosos. A imersão é o quinto, definido pela fantasia, sobre ser alguém e estar em algum lugar, e pela história, elaboração de enredos, plots narrativos, o interesse no personagem e por aí vai. E por último, a criatividade, definido pelo design, ou seja, a expressão, a customização, a personalização, e a descoberta, a exploração e a experimentação. Esses 6 pares são agrupados em 3 clusters motivacionais. O ação social, que diz respeito sobre o imediatismo e a adrenalina, jogadores que pontuam alto, por exemplo, que se empolgam, seja pelo jogo em si ou pela interação com outros jogadores, fazem parte desse núcleo. Um adjetivo adequado para esse cluster pode ser o brilhante. A maestria e a conquista é o segundo cluster, que diz respeito sobre os jogos de longo prazo e pensamento racional, de cabeça fria. Jogadores que buscam uma mecânica gradual e cumulativa fazem parte desse cluster, observando as coisas que crescem ao longo do tempo. Um adjetivo adequado para esse cluster pode ser o elevado, o alto. E o último é a imersão criatividade, que diz respeito sobre o jogar no sentido mais amplo do mundo. Sabe aqueles jogadores que procuram estilos de jogos bem expansivos, expressivos e extremamente diversificados, sempre testando os limites da gameplay? É mais ou menos por aí.
Um adjetivo adequado para esse cluster pode ser o amplo. Ao entender cada um dos 6 pares e então os 3 clusters, percebemos que o Gamer Motivation Model nada mais é do que um espectro que pode ser equilibrado entre seus extremos. Ao plotar os clusters em um eixo X, listando todos os 6 pares, conseguimos rapidamente classificar preferências extremas, que nos ajudam a definir o critério de escolha por trás de cada jogo. Dá só uma olhada nos exemplos idealizados pela própria Quantic Foundry, no cluster de ação social, no cluster de maestria e conquista e no cluster de imersão e criatividade. E aí, o que acha de plotar a sua ideia de jogo dentro desse espectro? Partindo agora para o penúltimo, o Octalysis. Octalysis é um framework criado pelo autor e palestrante sobre gamificação e design comportamental Yu-Kai Shou, após 17 anos de pesquisa focada no tema. Mas antes de falar sobre o framework, vamos definir rapidamente o que é gamificação, caso ainda você não conheça o termo. Gamificação é o ato de derivar todos os elementos divertidos e envolventes encontrados em jogos e aplicá-los ao mundo real ou em atividades produtivas do dia a dia. É um processo de design que otimiza a motivação humana em um sistema específico. O design comportamental, inclusive, é uma subcategoria do design que foca 100% em moldar uma solução que influencia o comportamento humano, tendo então uma relação direta com a gamificação. Voltando ao framework, o Octalysis leva esse nome pois tem um formato octogonal baseado em 8 core drivers que representam cada um dos impulsionadores da gamificação. O primeiro deles é o meaning, significado em português. Esse é um core driver onde o jogador acredita que está fazendo algo maior do que ele ou que foi escolhido para fazer algo. O segundo é o accomplishment, realização em português. Isto é, o impulso interno de progredir, desenvolver habilidades e eventualmente superar desafios. O terceiro é o empowerment, que na verdade, numa melhor tradução para o seu real significado no framework, se encaixaria em algo parecido como capacidade criativa, que é quando os jogadores que estão envolvidos em um processo criativo precisam descobrir repetidamente as coisas que acontecem no jogo e tentar combinações diferentes entre elas. Pessoas que não querem simplesmente expressar sua criatividade através do gameplay, mas principalmente entender o resultado de cada uma delas. O quarto é o ownership, que também numa tradução mais adequada seria algo parecido como um sentimento de dono. Essa é a unidade em que os usuários são motivados porque sentem que possuem algo, e quando um jogador se sente dono, ele deseja tornar o que possui melhor ou então possuir ainda mais. O quinto é o social influence, influência social no português. Esse driver incorpora todos os elementos sociais que impulsionam as pessoas, como por exemplo quando você vê um amigo que é incrível em alguma habilidade ou possui algo extraordinário e você se sente motivado a alcançar o mesmo nível. O sexto é o scarcity, escassez em português. Esse é o driver da raridade dentro dos jogos. É o impulso de querer algo pelo simples fato de não poder tê-lo, ou então ser muito difícil de consegui-lo. O sétimo é o unpredictability, a imprevisibilidade. Geralmente esse é um desejo inofensivo de querer descobrir o que vai acontecer logo em seguida. Se você não sabe o que vai acontecer, seu cérebro está ocupado e você pensa nisso com frequência, sempre querendo conhecer o próximo capítulo. O oitavo e último é o avoidance, que também tentando traduzir para algo mais coerente, seria o ato de evitar. E como o próprio nome já diz, é baseado em evitar que algo negativo aconteça. Dentro do framework octogonal, os drivers que estão à direita representam também o lado direito do cérebro, estando mais associados à criatividade, expressão e aspectos sociais. Já os drivers que estão à esquerda representam o lado esquerdo do cérebro, estando mais associados à lógica, cálculos e razão. Uma pausa rápida aqui para um ponto importante. Essa relação de lado direito e esquerdo do cérebro não é bem uma verdade absoluta na ciência, é apenas um mero símbolo. No caso do Octalysis é a mesma coisa, beleza? Tudo simbologia. Bom, bora voltar. Outro fator a ser levado em consideração nesse framework é que os primeiros core drivers no octógono são considerados motivadores positivos, enquanto os últimos core drivers são considerados motivadores negativos. As técnicas que utilizam os core drivers superiores são chamadas de White Hat Gamification, enquanto as técnicas que utilizam os core drivers inferiores são chamadas de Black Hat Gamification. Se algo é envolvente, por exemplo, porque permite que você expresse sua criatividade, faz você se sentir bem-sucedido por meio do domínio de habilidades e te dá um senso de significado mais elevado,
Isso faz com que você se sinta bem e poderoso, certo? Por outro lado, se você está sempre fazendo algo porque não sabe o que vai acontecer em seguida, está constantemente com medo de perder algo ou porque há coisas que não pode ter, mesmo que ainda esteja extremamente motivado para realizar as suas ações, muitas vezes pode deixar aquele gostinho ruim na boca, não concorda? É mais ou menos isso que a gente fala quando a gente está pensando pura e simplesmente em White e Black Hat Gamification. Ah, mais uma coisa. Tenha em mente que só porque algo é Black Hat não significa que seja necessariamente ruim. Lembre-se que esses são apenas motivadores e eles podem ser usados para resultados produtivos e saudáveis ou até maldosos e manipuladores. Mas isso a gente entra também em Dark Patterns de Game Design e é melhor deixar isso para um outro vídeo. É importante saber, antes de começar a usar o Octalysis, que para te ajudar a definir o rumo do seu jogo, que um bom sistema gamificado não precisa ter todos esses core drivers, mas os que possuir precisam ser muito bem implementados. Por isso, ao utilizá-lo, busque identificar todas as mecânicas, sistemas e história do jogo que são usadas a partir de cada driver. Após isso, busque compreender se elas estão realmente sendo bem aplicadas em sua gameplay. Você pode fazer isso através de julgamento próprio e com certeza através dos dados gerados por todos aqueles seus playtests. E agora, para finalizar, o meu favorito, Colors of Game Design. Colors of Game Design é mais um framework produzido por um brasileiro, o Felipe Dalmolin, que depois de anos de experiência na indústria identificou um padrão relacionado à construção de jogos. Inclusive, ao construí-la, ele utilizou como base várias das estruturas que a gente viu aqui hoje, por isso também fez sentido deixá-la por último no nosso vídeo. Inclusive, depois comenta aqui se você conseguiu encontrar as correlações entre o Colors of Game Design e os demais frameworks citados, beleza? Mas vamos ao que interessa. O método identifica 4 elementos essenciais para os jogos que, além de suas definições próprias, quando interagem entre si, compartilham dinâmicas que tomam significados conjuntos. São eles: o brinquedo, que nada mais é tudo aquilo que você brinca no jogo, ou seja, seu aspecto tátil. Com isso quero dizer correr, pular, atirar, destruir e por aí vai. Além disso, o pilar Toy, brinquedo, considera também todos os feedbacks relacionados a cada um desses fatores de jogo, desde o som do pulo até a vibração do controle ou disparar de partículas na tela. O segundo pilar é a fantasia, que é definida pela ficção em que o jogador está imerso, o aspecto aspiracional e de objetivo do jogo, seja ele salvar o mundo ou até mesmo ser um simples fazendeiro. Mas atenção, isso não significa necessariamente história. Tetris é sobre controlar o caos, enquanto você tenta ser o maior pontuador do jogo, por exemplo. Nesse caso, fantasia geralmente é o que atrai com a promessa de um significado especial e fora da vida, quando você entra em todo esse loop de jogo. O terceiro é a tensão, ou seja, aquilo que te desafia. Por exemplo, uma bola sozinha é um brinquedo, mas quando o seu objetivo se torna fazê-la bater dentro de uma rede enquanto existe um cronômetro pré-definido, uma pessoa protegendo a rede e você não pode de maneira alguma utilizar as mãos, você acaba de adicionar atenção ao jogo. E enquanto criou o futebol, é claro. Por fim, existe o progresso, que é justamente aquilo que te faz crescer, fornecendo um horizonte claro, seja subir de nível, vencer os inimigos, desbloquear habilidades e por aí vai. É justamente aquilo que faz com que a 100ª hora do jogo seja totalmente diferente da primeira. Resumindo cada um desses elementos em uma única palavra ou expressão, o brinquedo é sensorial, a fantasia é simbólica, a tensão te puxa para trás e o progresso te empurra para frente. Agora que você já entendeu o que são os 4 elementos, vamos jogá-los no liquidificador e ver que suco dá a mistura de cada um deles. Quando misturamos o brinquedo e a fantasia, surge a simulação. Isto é, tudo aquilo que o seu jogador faz e o que isso significa em gameplay. De maneira simples, quando pressionamos um botão em Crash Bandicoot, o personagem rodopia causando dano e destruição. Quando balançamos os controles em Zelda Skyward Sword, o personagem mexe a espada. É mais ou menos isso que a gente está falando. Já quando misturamos a tensão e a progressão, surge a realização. Com isso quero dizer toda a recompensa que é obtida quando enfrenta e ganha de um grande Lionel em Zelda Breath of the Wild, por exemplo, ou qualquer outro sistema diferente de desafio e recompensa aplicado ao jogo. Juntos, esses 2 novos pilares, simulação e realização, representam os eixos centrais da experiência de jogo. Mas calma lá que ainda tem muita mistura pra gente fazer. Inclusive isso tá me dando a vontade de tomar um suco, meu irmão. Quando misturamos fantasia e tensão, obtemos o risco. Ele é o que o jogador teme emocionalmente e tenta evitar na ficção do jogo. Seja em um âmbito maior, como ser flagrado em A Plague Tale Requiem, ou perder uma luta em Mortal Kombat.
ou em âmbito menor, como não ter acesso à informação, não ter acesso a uma chave ou então a algum lugar importante. O risco é importante para fazer com que o seu jogador mantenha os pés no chão e se esforce para melhorar. Já quando misturamos brinquedo e tensão, temos a luta. A luta é justamente os problemas que vão surgindo a cada cena para o jogador resolver. Seja coletar recursos em um Battle Royale como Fortnite, ou até mesmo pular para não cair em um buraco como em Super Mario Bros. Ao misturar fantasia com progresso, obtemos o propósito. É isso que o jogador busca na ficção do jogo, tudo aquilo que indica crescimento na gameplay, seja resolvendo um mistério em Grim Fandango ou mantendo a sua aldeia a salvo e sem danos como em World of Warcraft. E para vermos a última mistura, juntamos brinquedo e progresso, e obtemos a recompensa, ou seja, o que o jogador ganha ao concluir as tarefas contra as quais é confrontado, assim como novos poderes que você ganha em um Mega Man ao derrotar um chefão, por exemplo. Com a junção de todos esses elementos, temos algo parecido com isso aqui: as cores do game design, sendo os 4 elementos iniciais as cores primárias e todos aqueles que surgem da mistura entre eles as cores secundárias. Para finalizar o conceito, o Felipe ainda incluiu um último elemento, a estrutura, que fica bem alocada ao centro de tudo. A estrutura é a maneira particular que escolhemos enquadrar toda a história. Pensando em exemplos práticos, em Deathloop, o protagonista vive um eterno loop temporal que se reinicia sempre que ele morre. Em outro exemplo, vemos o crescimento de uma personagem através de cômodos de uma casa, como em Unbox. Em Game Design, a estrutura é a cola que faz todas as cores ornarem entre si. Para finalizar com todo o framework completo, você pode usar o mapa de cores como maneira de visualizar o escopo do jogo, projetar e testar um único recurso, ou até mesmo como uma ferramenta de brainstorming. Além desses frameworks citados, podem existir vários outros que a gente ainda não conhece. Aproveita e já compartilha com a gente aqui pelos comentários. Quem sabe no futuro a gente não faça mais um conteúdo adicional a esse vídeo. É importante lembrar também que você não necessariamente precisa usar um framework desse. Você pode criar o seu próprio método de trabalho ou até mesmo fazer um mix de todos eles. A escolha sempre será sua. E agora, para terminar, não esqueça de compartilhar e curtir esse vídeo, caso tenha gostado. Venha participar também das nossas redes sociais, como Instagram, TikTok, Twitch, Discord e mais. Todos os links você encontra na descrição deste vídeo. Obrigado por nos acompanhar e lembre-se, cuidado com a rampa.